Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Física e Matemática com o professor Luan Justino Gonçalves, beleza? Então, hoje vamos estar continuando a nossa série de resoluções dessa prova aqui, que foi uma prova do concurso público para o cargo de professor efetivo na rede estadual de educação aqui do Mato Grosso do Sul, ok? No ano de 2011. Então, vamos à questão? Vamos lá, então. Então, na aula passada, a gente fez o exercício número 55, ok? E hoje vamos fazer o exercício 56. Então, peço que você pause o vídeo, tenta resolver. Conseguiu resolver? Beleza. Não conseguiu resolver? Beleza também, que a gente está aqui para aprender. Deixa aí nos comentários se você conseguiu ou se você não conseguiu. Se você está melhorando, se as aulas estão sendo úteis para você, tá? Você está vendo progresso, evolução em física, tá? E curte o vídeo, compartilha com seus amigos que estão se preparando para o Enem vestibular, concurso público, processo seletivo, onde física e matemática é um item a ser cobrado. Se inscreve no canal e assina o sininho para ficar a par de quando sair um vídeo novo, beleza? Então, é isso. Vamos ao exercício 56. Leia as afirmativas abaixo sobre máquinas térmicas reais e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, né? O ruim de prova gabaritada, prova assim, né? Tipo, quando você pega de uma colega e tá toda rasurada, não tem a versão digital dela, é que já tá a resposta ali, né? A gente sabe que é a letra B, né? Mas vamos entender por que de ser a letra B, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente estuda máquinas térmicas, a gente sabe o quê? A gente tem uma representação bem clássica, né? A gente vai colocar aqui, deixa eu ver, no meio, opa, no meio, oh, vou fazer bem aqui no meio mesmo. É difícil, é do jeito que a gente quer. Isso. No meio a gente tem a máquina térmica, tá? No meio a gente tem a máquina térmica. E o que que a gente tem nessa máquina térmica? A gente tem o seguinte, a gente oferece calor a essa fonte, a essa máquina térmica, tá? A gente oferece calor, tá? Que a gente chama de fonte quente, que é o Q quente, né? O que que acontece? Por exemplo, uma máquina térmica, o bem clássica aí, uma locomotiva a vapor, né? Um trem a vapor, uma locomotiva a vapor. O que que você precisa para funcionar essa locomotiva? Você precisa queimar o quê? Carvão, né? Se você está queimando carvão ali, funciona. Então, você está oferecendo calor para a máquina térmica. E, por consequência, ela entra em movimento, ou seja, a gente tem trabalho. Então, pela primeira lei da termodinâmica, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é a lei da conservação da energia em si. Toda a energia que a gente oferecesse numa máquina térmica, a primeira lei ela não proibia de toda essa energia virar trabalho. Toda essa energia virar trabalho. Não tinha nada que, que proibisse isso. Entretanto, a gente viu o que? A segunda lei, que sempre há uma perca, né? Sempre há uma parte que é cedida para a fonte fria, tá? Por exemplo, motor de um carro, a queima do combustível, não há a queima do combustível que é frio. Você queima o combustível lá e o carro entra em movimento.
Então, é esse mesmo processo, fonte quente, né? Energia, né? O que é calor, né? Lembrando que o calor sempre vai do... O calor é o que? Energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura, né? Indo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, aqui, ó, da fonte quente para a fonte fria, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, no motor de um carro também, é uma máquina térmica. Você tem a queima, né, ali do combustível, que é energia, tá? Tem que lembrar que calor é energia. Se a energia vira trabalho, ou seja, o carro entra em movimento, né? E uma parte é liberada, né, emitida, desprezada na fonte fria, que é o quê? O escapador do carro, né? Então tá ali a fonte fria. Então, a segunda lei traz isso. E traz a ideia da entropia, né? Ou seja, não dá para você conseguir pegar uma energia e transformar ela, porque o que é uma transformação de energia, né? Você tem uma é, energia térmica sendo transformada em trabalho, algum tipo de trabalho, algum tipo de energia, sei lá, uma energia cinética de movimento para ficar, mas nem toda essa energia é transformada em movimento. Deixa eu pegar um telefone. Nem toda energia ela é convertida, transformada em trabalho. Sempre é uma perca, tá? Isso não viola o princípio da conservação da energia, professor. A energia não pode ser perdida, não. Sabe por quê? Porque, ó, se a gente pegar aqui, ó, uma parte é transformada em trabalho e outra parte é cedida na fonte fria, que é essa perca. Mas se você pegar no sistema como um todo, não houve perca de energia, porque a soma das duas dá o que foi a energia inicial de antes. Então, a energia inicial é igual à energia final aqui, a soma das duas, entendeu? Então, não viola a conservação de energia. Primeira lei de termodinâmica, né? E isso é interessante porque entra o conceito de entropia, porque a energia que é liberada na fonte fria é uma energia desorganizada, uma energia, vamos dizer, inútil. É uma energia que eu não consigo converter novamente em trabalho. Ou seja, aí entra a ideia de entropia, ok? Porque, então, e como tudo na nossa vida gira em torno de processos de troca de calor, que nada mais é que o processo de troca de energia, você sempre está trocando energia, significa que você comeu hoje, você foi, caminhou, viveu, né? Por que a gente envelhece? Devido à entropia. Ou seja, sempre é uma perca de energia, sempre nem toda energia que você consome ela consegue ser convertida em outro tipo de energia, em trabalho útil. Uma parte é desprezada, uma parte é perdida. E essa parte perdida que faz você envelhecer, tá? Então é uma energia que ela não pode ser convertida em outro tipo de energia. É uma energia inútil. Então isso até é uma hipótese da teoria do Big Bang, né? A gente tem alguns finais da teoria do Big Bang. No final teoria do Big Bang, não, minto, perdão. Alguns finais para a teoria, é, alguns finais para o universo, né? A gente tem algumas teorias. O Big Bang tem as suas, de como seria o final do universo, né? A gente tem a morte térmica do universo, né? Que entra a ideia de entropia, né? Que seria o quê? Que seria o quê? Você teria, como tudo no universo, como a gente falou, é matéria ou energia, e tudo tem troca de energia. Então, no universo, a gente sempre está tendo troca de energia, e uma parte dessa energia está sendo transformada nessa energia inútil, né? Uma energia desorganizada, uma energia que aumenta a entropia do universo. Então, a gente vai aumentando a entropia do universo, ou seja, o grau de desordem do sistema. Então, vai chegar um momento que a energia útil vai ser igual. Hoje ainda a gente tem essa equação aqui, né? Energia útil, vamos supor, que vira trabalho e uma parte vira uma energia inútil. Entretanto, vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais esse trabalho. Toda energia que era útil se transformou em uma energia inútil.
Esse valor de trabalho vai ficando pequeno, 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 tendendo ao infinito, zerando ele. E seria a morte térmica do universo, porque a gente não teria mais energia sendo transformada. Se a gente não tem processo de troca de calor, a gente teria um equilíbrio, né, térmico, porque se eu não tenho diferença de temperatura, eu não tenho energia, trocas de calor, ou seja, trocas de energia, porque estabilizaria, por isso que é a morte térmica, né, um equilíbrio térmico geral, e teria um equilíbrio térmico geral, e cessaria a vida. Porque, como eu disse, acabaria os processos de troca de energia. A gente acaba com os processos de troca de energia, a gente acaba com a vida. Entendeu? Então seria isso a morte térmica do universo. É uma das teorias aí para o, o fim do universo. Viajei, né? É que esse conceito de entropia eu acho que é um dos conceitos mais fascinantes da física, sabe? É muito lindo esse conceito, sabe? Ele explica por que as coisas só vão para. Porque a gente tem uma seta temporal que leva as coisas só para o futuro, porque não é possível voltar no passado, né? O próprio Albert Einstein, pelas suas equações da mecânica relativística, tem possibilidade para o futuro, mas no passado é um problema, né? Principalmente devido à entropia, é uma dessas traves, aí, desses limites que nos proíbe de voltar ao passado. Então, assim, é um conceito fascinante. Quem quiser ir pesquisar, quiser ter uma aula particular, eu explico detalhadamente, porque é um conceito magnífico. A entropia é um conceito magnífico. Beleza, dessa viajada aqui, mas voltando, a gente volta para a questão. Vamos lá. Então, primeira pergunta. É um dispositivo que retira calor da fonte fria e realiza trabalho? Aí que tá. É um dispositivo que retira calor de uma fonte quente e realiza trabalho. E é o quê? Rejeitado na fonte fria, né? Tá aqui. Então, a primeira é falso, por isso. Porque não retira calor da uma fonte quente, ou da fonte fria, perdão, mas sim da fonte quente. Então, o erro está aqui. Não é fonte fria, é fonte quente, igual ela disse aqui. E rejeita a transferência de calor, né, para a fonte fria, né, e realiza trabalho. Então, faltou aqui, né, mais coisa também, faltou esse restante que ela colocou aqui, né? Então, é um dispositivo que retira calor da fonte quente, não da fonte fria, igual tá ali, e rejeita na fonte fria, tá? E realiza trabalho nesse processo. Aqui, retira calor da fonte quente, perfeito, realiza trabalho e rejeita calor para uma fonte fria. Isso aí, tá certo. Isso que é verdadeiro aqui, né? Retira calor de uma fonte fria, não. Retira calor de uma fonte quente. Realiza trabalho e rejeita calor na fonte quente. Não, inverteu tudo aqui, né? E rejeita o calor em uma fonte. E a última, então é falso, verdadeiro, falso. E a última, retira calor de uma fonte quente e realiza trabalho integralmente. Então, esse integralmente quebra, né? Porque a gente sabe que, pela segunda lei da termodinâmica, não tem como você transformar todo o calor, né? Toda essa energia em trabalho útil. Sempre há um rejeito, como assim dizer, que é rejeitado na fonte fria, tá? Ou seja, uma energia desorganizada, uma energia inútil, vamos dizer assim. Não tem como eu conseguir pegar calor, né, transformar totalmente energia térmica em trabalho útil. Sempre há uma perca, sempre há uma rejeição para a fonte fria, uma energia inútil, beleza? Que vem a ideia da entropia aí no meio. Então, a resposta correta é falso, verdadeiro, falso, falso. Igual a minha colega colocou aqui.
Muito bem. Ô, louco, bicho, eu não tô conseguindo marcar aqui. Tá, peraí. Então a resposta é a letra B. É isso, pessoal. Valeu.